Prestem bastante atenção. Hoje estou pregando a parte 37 de 39 na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje iremos concluir o capítulo 15 do seguinte tema, continuação da mensagem anterior: as excelências do ministério do apóstolo Paulo. Siga e obedeça a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e não pense em mais nada. Romanos, capítulo 15, versículo 19 a 33. Ouçam aqui agora. O apóstolo Paulo, o pregador poderoso. Vou destacar aqui alguns pontos vitais na vida do apóstolo Paulo como pregador poderoso. Primeiro ponto vital: o apóstolo Paulo se gloria em Cristo Jesus e não em si mesmo. Romanos 15, 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. O apóstolo Paulo não era um balão cheio de vento. O apóstolo Paulo não se ufanava de seu abrangente e extraordinário ministério aos gentios. A exultação do apóstolo Paulo está correta, uma vez que é a exultação em Cristo Jesus e não a autoglorificação. O apóstolo Paulo se gloria em Cristo Jesus, como diz, e não em si mesmo. Ele se gloriava nas coisas concernentes a Deus e não em suas próprias. Ele não trabalhou para engrandecer seu próprio nome, pois tinha em mente propósitos mais elevados. Ele desejava glorificar a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Ouçam com bastante atenção. Estão em total desacordo com o ensino bíblico aqueles pregadores chamados diáconos, diaconisas, presbíteros, capelães e outros que exaltam si mesmos e constroem monumentos à sua própria glória. Toda glória dada ao homem é vazia, é vanglória, é idolatria. Deus não reparte sua glória com ninguém. Segundo ponto vital: o apóstolo Paulo prega aos ouvidos e aos olhos. Romanos, capítulo 15, versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre a coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo Jesus fez por meio intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por
obras. A ênfase do apóstolo Paulo não estava nas coisas que ele fazia para Cristo Jesus, mas nas coisas que Cristo Jesus fazia por intermédio dele. A obra é de Cristo Jesus, o poder vem de Cristo Jesus. Reflita sobre isso. Faz sentido para você? O apóstolo Paulo é apenas um instrumento e não agente. Cristo Jesus age não com Paulo, mas por intermédio dele, Paulo. O ministério do apóstolo Paulo de conduzir os gentios à obediência realizou-se por palavras, palavra de Deus e obras. O apóstolo Paulo pregava e fazia, pregava aos ouvidos e aos olhos. As palavras explicam gestos, mas os gestos representam as palavras. Deve existir profunda conexão entre o verbal e o visual, entre a palavra e a ação. Foi assim o próprio ministério de Cristo Jesus. Atos 1:1 diz: ele fazia e ensinava. Ressalto que os gentios eram conduzidos à obediência à palavra de Deus. A salvação implica transformação. Hoje, muitos crentes modernos são convertidos no nome da igreja, mas não são convertidos pela fé em Cristo Jesus. É impossível receber a Cristo Jesus como Salvador sem se submeter a Ele como Senhor. Agora, ao se opor ao legalismo, o apóstolo Paulo não fazia qualquer concessão à libertinagem. Paulo não pregava um evangelho barato e fácil, que bastava crer. Hoje, pregadores, pastores, pregam um evangelho barato, fácil, evangelho da prosperidade, da cura, da libertação, dos bens materiais, mas não o evangelho que fere, que rasga, que mata, falando ousadamente sobre o inferno, o diabo e a cidade do Deus vivo, a santificação e amar ao mundo, infidelidade a Deus, amando o mundo. Não se prega mais isso. Repetir, Paulo não pregava um evangelho barato e fácil, em que bastava crer, porque Cristo Jesus não aceitará ser salvador daqueles que se recusam a segui-lo como Senhor. Siga e obedeça a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, irmã, e não pense em mais nada. Terceiro ponto vital. O apóstolo Paulo realiza sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:19. Por força
de sinais e prodígios pelo poder dinamis do Espírito Santo. O apóstolo Paulo é um pregador poderoso. O poder do apóstolo Paulo não emana de si mesmo, vem de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Reflita sobre isso aqui e agora. Você está aprendendo muito bem a ouvir a voz da palavra revelada, inspirada e profética de Deus. A força do apóstolo Paulo não vem de dentro, mas do alto. O apostolado do apóstolo Paulo é confirmado com sinais e prodígios, os quais são operados mediante o poder do Espírito Santo. Ambos sinais e prodígios são milagres realizados soberanamente. Então, o propósito principal dessas manifestações, sinais e prodígios era autenticar o ministério especial dos apóstolos. Prestem atenção. Os milagres têm como propósito conduzir os homens ao temor e à obediência a Deus. No Evangelho de Marcos, lemos que o Senhor Jesus confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. O evangelista e doutor Lucas diz que o Senhor Jesus dava testemunho à palavra de sua graça por sinais e milagres. Atos 14, 3. Assim, pois, os milagres que buscam glorificar a criatura e não a Deus, e tratam de dar autoridade às mentiras e não à palavra de Deus, são milagre do diabo. Até o diabo faz milagre. Aí chega o crente no WhatsApp, Facebook, Instagram, lá digita, glória a Deus, aleluia, nem sabe a procedência. É de bom alvitre enfatizar que o ofício apostólico cessou na igreja contemporânea, moderna. Não temos mais apóstolos hoje como aqueles do Novo Testamento. Hoje são pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, capelães, missionários, missionárias e não apóstolos. O cânon das Escrituras está fechado. Não há mais novas revelações da palavra de Deus. Tudo que Deus fala está na Bíblia. O fundamento já foi lançado pelos apóstolos e profetas e agora precisamos edificar sobre o fundamento que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. É de bom tom igualmente enfatizar que em milagres físicos, irmão, preste atenção, é de bom tom igualmente enfatizar que milagres físicos não são a única maneira pela qual o poder do Espírito Santo se manifesta. É que eu sempre ensino à igreja memorial, se uma pessoa está com problema de saúde, vai para o hospital, eu pergunto,
essa pessoa é convertida a Jesus Cristo ou não é convertida a Jesus Cristo. Se não é convertida a Jesus Cristo, eu peço ao Senhor Jesus em oração que o Espírito Santo os fale profundamente a alma, ao coração e à mente para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, porque partir nesta vida sem a salvação da alma é o inferno puro que aguarda. É mais fácil salvar a alma do que curar uma questão física, enfermidade física. Muitas pessoas, nós oramos por curas físicas, voltaram para casa, mas nada foi resolvido. Ainda jaz o pecado. Olha, cada conversão a Jesus Cristo é uma manifestação de poder na qual o Espírito Santo, por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, resgata e regenera pecadores. Consegue entender esse mistério, essa revelação, essa maturidade cristã em pedidos de orações específicos. Você vai ouvir agora o apóstolo Paulo, o missionário pioneiro. Romanos, mais uma vez, 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o maior missionário da igreja de todos os tempos. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia do Sul, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, nas principais cidades, às margens das mais importantes vias das províncias da Síria, Sicília, de Chipre, da Galácia do Sul, da Ásia, da Macedônia e da Acaia. Havia comunidades de crentes em Cristo Jesus para testemunhar a atividade apostólica de Paulo. Em toda parte, o objetivo do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho de Cristo Jesus, onde ele ainda não tinha sido anunciado. Tendo completado sua obra no Oriente, o apóstolo Paulo olhava para o Ocidente e se propunha evangelizar a Espanha. Vou agora compartilhar pontos teológicos do pioneirismo do apóstolo Paulo. Primeiro, os limites da ação missionária do apóstolo Paulo. Ouçam para aprender. No entanto, a maioria dos comentaristas bíblicos considera que a Ilírica, em Romanos 15, 19, marca o ponto final de seu circuito evangelístico naquele quadrante do Império Romano. A região da Ilíria se situava na costa ocidental do Mar Adriático, na Macedônia, e corresponde aproximadamente à Albânia, e a parte sul do qual era a antiga Iugoslávia. Você sabia? O apóstolo Paulo vai desde o extremo oriente, em Jerusalém,
até ao ocidente, ao Ilírico. Se lembra de Atos 8? Paulo cumpriu isso na vida dele. A marcha triunfal do Evangelho de Cristo Jesus, do Oriente ao Ocidente, deu entusiasmo a Paulo que tudo que jaz a leste de Roma já havia sido alcançado. Siga e obedeça a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e não pense em mais nada. Comece aqui agora. Ouça o segundo ponto teológico do pioneirismo do apóstolo Paulo. A filosofia da ação missionária. Romanos capítulo 15, versículo 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, Evangelion, não onde Christos já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. O apóstolo Paulo se considerava um desbravador de trilhas para o Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, um missionário pioneiro, um plantador de igrejas. O chamado do apóstolo Paulo era para lançar os fundamentos. A vocação do apóstolo Paulo era semear e não regar. Paulo era um plantador de igrejas e não um mantenedor de igrejas. O próprio chamado e o dom de Paulo como apóstolos aos gentios era para ele ser o pioneiro da evangelização do mundo gentílico e deixar os outros, especialmente os presbíteros locais ali residentes, o cuidado pastoral das igrejas, que ele fez com Timóteo, com Tito e tantos outros. O apóstolo Paulo desejava terras virgens. A prioridade do seu apostolado era não passar onde outros já haviam trabalhado. Não que receasse dos conflitos de autoridade, é que a tarefa era urgente. Agora escute aqui os nomes daqueles a quem Paulo batizou. 1 Coríntios 1, 14 e 15. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Agora 1 Coríntios 1, 15. Para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Agora 1 Coríntios 1, 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Agora, versículo 17. Porque não me enviou Cristos para batizar, mas para pregar o Evangelho, Evangelion, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Sem dúvida, Paulo se reservava apenas em lançar os alicerces, deixando a outros, os presbíteros, o cuidado do labor de mais longa duração, que era a instrução preliminar ao batismo, o doutrinamento. O apóstolo Paulo se apressa não por política eclesiástica, mas por fidelidade à vocação. Os gentios
estão à espera. Hoje, infelizmente, muitos pastores não têm ética porque ficam pescando ovelhas do outro pastor, em vez de ir aos gentios pregar e anunciar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça agora o apóstolo Paulo, o viajante intercontinental, Romanos 15, 22 a 29. O apóstolo Paulo era um missionário itinerante. Ele fazia muitas e perigosas viagens missionárias, mesmo diante de precariedades óbvias e riscos profundos. Em Romanos 15, 22 a 29, o apóstolo Paulo fala sobre seus roteiros de viagem, inclusive o roteiro de Roma, Jerusalém e Espanha. Roma, Jerusalém e Espanha. Primeiro roteiro de viagem, o plano do apóstolo Paulo de visitar Roma. Romanos 15, 22 a 24. O apóstolo Paulo nunca viu a igreja em Roma, só mandou cartas. Romanos 15, 22 a 24. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando é viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. A expressão encaminhado por vós significa que a igreja precisava pagar a passagem de Paulo para essa viagem missionária. Duas verdades teológicas e apologéticas são destacadas em Romanos 15, 22 a 24. Primeira verdade teológica: os motivos que retardaram a ida do apóstolo Paulo a Roma. O atraso da visita do apóstolo Paulo à igreja em Roma não se deveu a barreiras espirituais, mas a oportunidade que não podiam deixar de ser aproveitada. Se foi Satanás que barrou o caminho de Paulo em Tessalônica, foi a obra de Cristo que retardou sua visita a Roma. Ele pegou em muitos locais. Enquanto havia campos para serem abertos nas províncias da Galácia do Sul, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, Paulo se concentrou nessa tarefa e não pôde ir a Roma. Agora era tempo de alçar novos voos e alcançar horizontes mais distantes, e nessa nova empreitada pretendia passar por Roma. Segunda verdade teológica: os propósitos da visita do apóstolo Paulo a Roma. Paulo tinha 3 propósitos em mente a visitar a igreja em Roma. Primeiro, desejava desfrutar um pouco a companhia daqueles irmãos, repartindo com eles algum dom espiritual, recebendo e oferecendo conforto por intermédio da fé mútua. Segundo, queria conseguir entre os cristãos
em Roma algum fruto espiritual. Terceiro, pretendia ser encaminhado pela igreja em Roma com sustento devido à Espanha. E lá era barco, navio. Paulo novamente dá a entender aos cristãos da igreja em Roma: entre vocês terei apenas papel de visitante, mas, meus irmãos, me auxiliem em meu trabalho encaminhando-me como pioneiro na Espanha. A igreja de Jesus Cristo deve enviar os pastores, os seus membros, a pregar o evangelho em outras localidades. Terceira verdade teológica: o plano do apóstolo Paulo em visitar Jerusalém. Romanos 15, 25 a 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque seus gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Romanos 15, 25 a 27. 3 verdades teológicas merecem ser destacadas. Primeira, a diaconia do apóstolo Paulo. Paulo vai a Jerusalém exercer o ministério da misericórdia. Ele está cumprindo a promessa que assumiu diante dos apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago e outros, de que não esqueceria os pobres. Gálatas 2:10. Este trabalho não era menos digno de pregar o evangelho de Jesus, era na verdade uma demonstração da eficácia do evangelho de Cristo Jesus, ainda mais do amor dos cristãos. Irmão, siga a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e não pense em mais nada, comece agora. Segunda verdade teológica: a generosidade dos crentes gentios. Versículo 26, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Você sabia que a Macedônia, a Caia, eram igrejas pobres e que Corinto era igreja rica? Corinto só ajudou durante um ano, não fez mais nada. As igrejas pobres levantavam dinheiro para os pobres dessa situação. Os cristãos gentios da Macedônia e a Caia demonstravam amor àqueles que eles não conheciam pessoalmente. Ofertam de forma voluntária, proporcional e sacrificial. Os cristãos gentios da Macedônia e a Caia evidenciam que o amor cristão não consiste apenas em palavras, mas sobretudo em ação. É importante, irmão, que um membro de uma igreja passando dificuldades, a igreja deve e precisa ajudá-lo financeiramente. A comunhão inclui repartir o pão, Atos 2, 42 a 46.
Terceira verdade teológica, a dívida dos crentes gentios. Versículo 27. Paulo argumenta que os judeus repartiram com os gentios as bênçãos espirituais. E agora os gentios deveriam repartir com eles as bênçãos materiais, as ofertas. A oferta dos gentios aos cristãos judeus não era apenas uma questão de generosidade, mas anote aí, uma dívida espiritual. Anote aí, oferta são dívidas espirituais, não só missões nacionais, mundiais, estaduais, mas oferta entre nós, auxiliando a irmandade, são dívidas espirituais. Paulo vê na oferta proveniente das igrejas gentílicas a demonstração simbólica, material e humilde da dívida espiritual aos judeus. O significado primordial da oferta não era geográfico, da Grécia para a Judéia, nem social, dos ricos para os pobres, nem étnico, dos gentios para judeus, mas era sobretudo religioso. Em outras palavras, o que eles estavam chamando de dádiva era na realidade uma dívida espiritual. Essa oferta econômica era uma expressão necessária do amor fraternal. Os fundos arrecadados foram dados de bom grado, espontaneamente e não extorquidos. Não se tratou de uma obrigação desagradável ou uma extorsão, mas de uma santa permuta, pois aquele que recebeu é feliz em retribuir sob outra forma. Você sabia, você vai ouvir agora o plano do apóstolo Paulo de visitar a Espanha. Romanos 15, 28 e 29. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo sempre teve os olhos fixos nas regiões além e passa a contar com os cristãos em Roma em seus planos de largo alcance. Na época do imperador Augusto, toda a península ibérica havia sido subjugada pelos romanos e organizada em 3 províncias, com muitas colônias romanas florescendo. Naquele tempo, semelhantemente à Palestina, seu ponto oposto no leste, a Espanha, era uma ponte terrestre muito disputada entre a Europa e a África, além de local de convergência de rotas marítimas bastante ramificadas. Havia séculos, Espanha estava incorporada à cultura mundial grega, sendo berço de importantes filósofos, artistas, imperadores. Por muito tempo vivia na Espanha uma colônia judaica em várias comunidades com sinagogas, e Paulo sente-se desafiado por uma nova e importante etapa da missão apostólica. A Espanha
em certo sentido, estava situada no limite extremo do mundo civilizado. Paulo queria levar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, tão longe quanto possível, a Espanha. Além disso, muitos dos grandes homens do Império eram espanhóis, como Lucano, o poeta épico, Marcial, o mestre dos epigramas, Quintiliano, o maior orador de seus dias, e Sêneca, filósofo, estoico e tutor de Nero, o imperador de Roma. Você sabia? Fique de olho agora, Paulo, pastor solícito. Romanos 15, 30 a 33. Rogo-vos, pois, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa premiar-me convosco. E o Deus da paz será com todos vós. Amém. Olha, vou dar aqui um conselho para vocês. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Quando vocês forem postar pedidos, copie Romanos 15:30 e depois faça o pedido. Entenderam? Romanos 15:30 e depois faça o pedido. Entenderam? Romanos 15:30. Paulo conclui o passo bíblico revelando seu profundo senso pastoral. Ele não apenas cuida do rebanho, mas anseia ser cuidado por ele. Paulo não apenas ora pela igreja, mas roga orações à igreja em seu favor. Ele não fala à igreja do alto de uma arrogância prepotente, mas deseja estar presente com os cristãos, recrear-se no meio deles. Vou aqui compartilhar algumas coisas. Primeiro, Paulo pede orações à igreja de Roma. A oração é uma luta renhida. A oração é uma batalha com Deus, contra o diabo, a carne e o mundo. Não há nada de amenidade na oração. Ela é uma luta acesa e renhida. Há crentes modernos que não lutam e batalham em orações. São orações superficiais, que não batalham com espadachins na oração. Paulo batalhava. A oração é o meio de Deus intervir na circunstância. Então, se você não sabe fazer um pedido de oração, fale assim: Espírito Santo, me ajude a ter discernimento, a fazer pedidos. Ele vai te ajudar. Paulo fez isso. Agora, aceitando a coleta trazida pelos apóstolos, os líderes cristãos, judeus, estariam endossando o evangelho
dos apóstolos e sua aparente desconsideração pela lei e pelas tradições judaicas. Se a rejeitassem, porém, isso seria uma verdadeira tragédia, que aumentaria irrevogavelmente a rixa entre cristãos judeus e cristãos gentios. A aceitação da oferta fortaleceria a solidariedade entre judeus e gentios no corpo de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, a igreja. Paulo desejava criar um vínculo mais próximo entre a igreja-mãe em Jerusalém e suas filhas em outras partes do império. Você sabia? Segunda coisa, Paulo submete-se à vontade de Deus. Romanos 15:32. A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Prestem bastante atenção. O apóstolo Paulo, diferentemente de alguns arrogantes e pretensiosos obreiros contemporâneos, não ordena nem exige coisa alguma de Deus. Antes submete-se à agenda de Deus e à sua soberana vontade. A crentes modernos que oram: Senhor, cura o fulano de tal, cura o fulano de tal, eu exijo que o Senhor cure. Isso não é oração que Deus vai ouvir. É tu que manda? Você por acaso é Deus? Paulo submetia-se a sua vida à agenda de Deus e à sua soberana vontade. Paulo tinha um médico, Lucas, que cuidava de suas feridas. Ele fazia milagres, não curou a si mesmo. O propósito da oração não é de maneira alguma submeter nossa vontade. Vou repetir aqui. O propósito da oração não é de maneira alguma submeter a vontade de Deus à nossa, mas alinhar nossa vontade com a vontade dele. Entenderam? Às vezes, Deus coloca uma pessoa crente ou não crente no hospital para tratar com ele, para falar o coração dele, lá na alma. Tu está aqui, eu vou falar com você. Agora você vai me ouvir. Eu curo se eu quiser, salvo se eu quiser. Vai me ouvir. Vai pensar que você fez. Entender, irmãos? Irmãs, como se deve orar? Preste atenção. Isso aqui é sério. Paulo foi a Roma, não conforme havia planejado. Paulo chegou preso e algemado. Depois de uma injusta prisão, é um terrível naufrágio, mas o plano de Cristo foi cumprido, a vontade de Cristo foi feita e a obra de Cristo prosperou por seu intermédio. Tem pessoas que louvam a Deus, cantam a Jesus, oram a Jesus quando tudo está bem. Quando está mal, esquece. A alegre expressão estou chegando, repetidas vezes na carta aos Romanos, não se cumpriu
conforme imaginava Paulo. Em Jerusalém, Paulo foi preso. Passou 2 anos preso em Cesareia. Apenas na primavera de 61 depois de Cristo, chegou a Roma num comboio de prisioneiros. Somente depois de outros 2 anos de prisão, Paulo foi solto. Ele pediu oração à igreja de Roma para ir, mas foi preso. 4 anos presos. Mas a oração foi ouvida. Ele foi preso. Agora, depois de sair da primeira prisão em Roma, visitou as igrejas e encorajou os cristãos em tempos sombrios de iminente perseguição religiosa. Depois, o apóstolo Paulo foi capturado e jogado numa masmorra de onde saiu para o martírio. Então, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, entretanto, Paulo jamais duvidou da soberania e providência de Cristo Jesus. Paulo jamais se considerou prisioneiro de César. Ele havia si mesmo como prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Você sabia a conclusão. Paulo invoca sobre os cristãos a bênção de Deus. Romanos 15:33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Em Romanos 15:5, Paulo havia testemunhado acerca de Deus como o Deus da paciência. Em Romanos 15:13, Paulo havia testemunhado acerca de Deus como o Deus da esperança. Agora, Paulo encontra uma terceira designação, o Deus da paz. É da opinião de que paz aqui provavelmente significa a soma de todas as verdadeiras bênçãos, inclusive a salvação final. Você sabia, em vez de falar sobre a paz de Deus, Paulo fala sobre o Deus da paz. Quando temos o Deus da paz, temos a paz com Deus e a paz de Deus. Deus é melhor que suas bênçãos. Quando temos Deus, temos tudo o que Deus é e tudo o que Deus dá. Do começo ao fim dessa carta aos Romanos, Paulo se preocupa com a unidade entre cristãos e gentios, judeus e gentios. Por isso, conclui rogando que o Deus da paz fosse com todos eles. A palavra hebraica shalom, paz, era uma preocupação central para os judeus. Assim, o judeu Paulo, que é apóstolo dos gentios, pronuncia sobre seus leitores gentios a bênção judaica, shalom ou erene, paz de Deus. Que a paz de Deus superabunde o seu lar, sua vida, sua alma em Cristo Jesus, e que Jesus os abençoe aqui e agora em todos os níveis e sentidos espirituais que podemos pensar ou imaginar de acordo com a vontade soberana de Deus em Cristo Jesus.